Olá, eu sou a professora Evilane, meus queridos alunos do 8º ano do Colégio Santa Rita. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre modelos atômicos, a evolução desses modelos ao longo da história, né? A nossa aula é a de número 8. E hoje nós vamos falar sobre os modelos experimentais após a formulação do modelo de Dalton. Bem, pessoal, os modelos atômicos, eles são formulados usando como base os modelos atômicos criados anteriormente, né? Aquilo que é verdadeiro, ele é utilizado. Aquilo que não é verdadeiro, ele é abandonado, né? Faz parte apenas da história. Mas no modelo de Dalton existiam algumas falhas. Por exemplo, não existia isótopos. Nós vamos estudar essa parte ainda nas próximas aulas. São átomos que têm o mesmo número atômico. Ou seja, nessa época não existia número atômico, né? As falhas do modelo de Dalton eram justamente porque elas não explicavam a natureza elétrica das coisas, né? Ou seja, tinha ausência de elétrons, né? Tinha ausência de orbitais e níveis de energia, né? E a ausência do núcleo e de eletrosfera, né? E átomos podem ser alterados nas reações químicas, né? Perdendo ou ganhando elétrons. Então, Dalton, ele não tinha essa explicação, como hoje a gente já sabe, né? Bem, após o advento da eletricidade, né? Com o estudo de Tales de Mileto, né? Quando ele observou que a tritano, dois materiais, uma resina vegetal conhecida como âmbar e um tecido de seda, ele observou que esses materiais tinham a capacidade de atrair outros materiais, né? Infelizmente, Tales de Mileto não soube explicar na época o que é que acontecia. E foi com Benjamin Franklin que se explicou, né, que existiam cargas elétricas. Os materiais são providos de cargas elétricas, uma positiva e uma negativa. E existe uma relação entre essas cargas, né? Cargas iguais, elas se repelem, e cargas diferentes, elas se atraem, né? Então, com o estudo dessa eletricidade, o desenvolvimento da pilha elétrica, né? Começou-se a estudar o comportamento da corrente elétrica, né, em gases a baixas pressões. Então, dois cientistas, né, Geisler e Crookes, eles inventaram uma ampola chamada de ampola de raios catódicos, né? Eles queriam observar o comportamento de gases a baixa pressão ao ser atravessados por uma corrente elétrica, né? E foi utilizando essa aparelhagem de Geisler e Crookes que Thomson, em 1903, ele formulou o seu modelo atômico, que é conhecido como modelo do pudim de passas, né? Então, como foi que Thomson fez? Ele pegou a ampola e dentro dela colocou um aparato, ou seja, um material opaco, né? Como vocês podem ver aqui, ó. E ele observou que quando ligava a ampola, pessoal, era constituída de dois eletrodos. O cátodo, que é negativo, e o ânodo, que é positivo. Ele queria saber se, quando ele ligasse a máquina, esse feixe luminoso, ele era independente do anodo, né? Então, quando ele ligou, ele realmente viu que o feixe, ele passava em linha reta, né? Mesmo com o aparato, ele não atravessava e formava uma sombra aqui, ó, no fundo da ampola. Então, ele evidenciou que esses raios catódicos, eles sempre se propagavam em linha reta, né? No segundo experimento, ele colocou um molinete de mica, que é um pequeno catavento, e ele observou como ia se comportar esse feixe luminoso. E, para surpresa dele, né, esse molinete de mica, ele se movimentou. Então, ele deduziu que esse feixe luminoso, esses raios catódicos, eles tinham massa, né? Eles eram corpusculares, né? No terceiro experimento, ele colocou na ampola duas placas eletricamente carregadas e magnetizadas, uma positivamente e outra negativamente. E ele queria observar como seria o comportamento dos raios catódicos.
E esses raios catódicos, eles foram repelidos pela placa negativa e atraídos pela placa positiva, ó, como vocês podem observar aqui. Então, ficou evidenciado que esses raios catódicos eram constituídos de cargas negativas, né? Essas cargas negativas foram batizadas por Thomson de elétrons, né? Quem estudou posteriormente a carga desse elétron, a carga elementar, foi Robert Millikan, em 1909, né? Através do experimento da gota de óleo. Ele disse que a carga elementar de um elétron tem valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse valor aqui nós vamos usar para calcular cargas, para descobrir o valor de cargas, né, quando há passagem de elétrons por um circuito, né, por um fio condutor, né, desculpa. Bem, o modelo de Thomson, por que ele ficou conhecido como o modelo do pudim de passas? É porque era uma esfera rígida, dentro dela existia um fluido de carga positiva e mergulhados nesse fluido de carga positiva, ele colocou essas partículas negativas que são os elétrons. Então, os raios catódicos hoje nós conhecemos como elétrons. E esse sistema, ele era totalmente neutro. Bem, logo depois do estudo de Thomson e da formulação do novo modelo atômico, né, passou-se a estudar em 1895 a radioatividade, né? Roentgen, ele observou que alguns raios fluorescentes, ou seja, alguns raios incidiam placas fotográficas, né? E eles modificaram essas placas fotográficas, né? Ele chamou esse tipo de radiação X, né? E foi com o estudo de Roentgen que em 1896 Becquerel ele deu início ao estudo da radioatividade. Ele descobriu que existiam elementos que emitiam radiação, né? E ele descobriu o urânio. Logo depois de Becquerel ter formulado suas hipóteses sobre a radioatividade, o casal Pierre e Marie Curie, eles adentraram mais ainda nesse estudo e descobriram dois elementos químicos, o polônio e o rádio. Pierre, ele morreu devido a um acidente de carroça, né? E Marie Curie se tornou a única pessoa no mundo a ter ganho 2 prêmios Nobel. Ou seja, além de ajudar o seu marido nas suas pesquisas, hoje ela é considerada como uma das grandes mentes brilhantes do mundo da física e da química, né? Bom, quando Marie e Pierre estudaram a radiação, eles viram que esses materiais, polônio, rádio, urânio, eles eram emissores de radiações positivas, que eles chamaram de radiação alfa, radiação negativa, que eles chamaram de radiação beta, e uma radiação um pouco mais forte, né, do que as outras duas, que eram consideradas ondas eletromagnéticas. Nós ainda vamos estudar posteriormente no estudo da luz, né, que é conhecida como radiação gama. E foi com o estudo da radiação e que um novo modelo foi formulado, né? Ernest Rutherford, em 1911, ele criou o modelo do sistema planetário, ou seja, o modelo do sistema solar. Ele sabia que o polônio, ele era emissor de radiação alfa, ou seja, emissor de radiação positiva. Então, ele criou esse dispositivo aqui, onde nós temos uma fina lâmina de ouro, né? Ao redor dela, uma tela fluorescente constituída de zinco, né? E ele fez a radiação do polônio incidir sobre essa lâmina de ouro. E ele observou o comportamento da radiação que atravessou sem ter desvio, outra parte atravessou com desvio e outra nem conseguiu atravessar a lâmina de ouro. E ele fez as seguintes conclusões ou postulados, né? Primeiro, se a maior parte das partículas alfa atravessa a lâmina sem sofrer desvios, então é porque a maior parte do átomo ela deve ser completamente vazia, né? Nesse espaço vazio, ele deu o nome de eletrosfera, né?
e ele afirmou que os elétrons que Thomson havia descoberto deveriam estar nessa região do átomo. Poucas partículas alfa, de 1 em 20 mil, não atravessavam a lâmina e voltavam, né? Então, o que ele concluiu? Que deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada sua massa, né? Que é o núcleo, né? Nesse núcleo, hoje, pessoal, que é a parte central, nós sabemos que existem 2 tipos de partículas subatômicas, né? E algumas partículas alfa sofrem desvios de trajetória ao atravessar a lâmina. Ou seja, o núcleo do átomo deve ser positivo, né? Já que a radiação do polônio era radiação alfa e essa radiação era positiva, então se ocorreu desvio, era provocado pela repulsão do núcleo do átomo, né? Que deveria ser positivo, né? Essas partículas positivas, pessoal, foram descobertas num experimento inverso ao dos raios catódicos, né? Ou seja, os raios eles passaram a ser emitidos pelo ânodo, né? Que é a parte positiva. São chamados de raios canais ou raios anódicos, né? Hoje a gente sabe que eles são positivos, né? Constituídos de cargas positivas, e foi por Rutherford batizados de prótons. Então, a partir do estudo de Rutherford, o átomo passou a ter 2 regiões distintas, né? Uma onde estava concentrada as partículas positivas descobertas, né? E a outra, que era um espaço maior do átomo, onde estava concentrada as partículas que Thomson descobriu. E eu gostaria de ressalvar uma coisa. No modelo de Dalton, pessoal, o átomo era indivisível, né? Ele não tinha partes dentro dele. Já a partir da descoberta dos elétrons por Thomson, o átomo passou a ser divisível como é até hoje. Bem, pessoal, o Rutherford também, ele teve alguns problemas com o seu modelo atômico. Ele não soube explicar alguns fatos. Um deles é o seguinte: como os elétrons poderiam girar ao redor do núcleo de maneira circular, se a tendência deles seria perder energia e acabariam se chocando com o núcleo que é positivo, né? Benjamin Franklin disse: cargas diferentes têm um poder de atração, né? Não de repulsão. E outra coisa, como dentro do núcleo, que era um sistema fechado, poderiam existir apenas partículas positivas. Se partículas iguais, a tendência é a repulsão, né? Quem explicou o comportamento dos elétrons após o modelo atômico de Rutherford foi o cientista Niels Bohr, né, em 1913. E hoje nós conhecemos o modelo de Rutherford como modelo de Rutherford-Bohr, né, que teve essa explicação para o comportamento dos elétrons na eletrosfera. Bem, Niels Bohr ele se baseou na teoria quântica dos elétrons. E ele formulou alguns postulados, né? Ele disse o seguinte: em um átomo são permitidas somente algumas órbitas circulares ao elétron, sendo que em cada uma dessas órbitas o elétron apresenta energia constante. Ou seja, ele não pode ganhar e nem perder energia naturalmente. Um elétron não pode assumir qualquer valor de energia, né? O elétron, quando localizado em uma dessas órbitas, não perde nem ganha energia espontaneamente. É o que a gente chama isso de estado estacionário. Um elétron pode absorver energia de uma fonte externa, né? Somente em unidades discretas, em pequenos pacotinhos, né? Esses pacotinhos de energia, eles são chamados de quanta, né? E de maneira singular são chamadas de quanto. Quando um elétron, pessoal, ele absorve essa energia, ele fica excitado, ou seja, ele fica com uma grande quantidade de energia. A gente chama de elétron energizado. Os elétrons, pessoal, quando eles estão próximos ao núcleo, eles têm baixa energia. Então, quando eles absorvem esse quanta, a tendência deles é a se afastar do núcleo, ou seja, ir para órbitas mais distantes do núcleo, né?
Essa condição é temporária, né? O elétron, ele vai ficar afastado do núcleo, mas depois ele precisa devolver essa energia que foi absorvida. E essa energia ela é devolvida na mesma quantidade. Só que à medida que o elétron vai fazendo o salto quântico, né, retomando a sua posição original, ele vai devolvendo essa energia na forma de luz, que a gente chama de fótons, né, cores diferentes. Então, quando o elétron retorna à órbita menos energética, que é próxima do núcleo, ele perde na forma de onda eletromagnética. Vocês vão ver que a luz é uma onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo, né? A mesma quantidade de energia que absorveu. Bem, Niels Bohr, ele teve contestado a sua teoria por Summerfield, Arnold Summerfield, em 1916. Summerfield ele disse que os elétrons não poderiam ter apenas esse comportamento circular ao redor do núcleo, né? Esses elétrons eles precisavam ter um movimento elíptico também. Então hoje a gente sabe que o movimento dos elétrons ao redor do núcleo ele é circular e elíptico, como vocês podem ver aqui, ó, a demonstração aqui do comportamento dos elétrons dentro de um átomo, né? E essas regiões, né, que existiam entre essas órbitas de Niels Bohr, né, eram regiões um pouco mais finas, né, do espectro eletromagnético. Summerfield ele chamou de subníveis de energia. Então, Niels Bohr ele disse que na eletrosfera existiam os níveis ou camadas de energia, né, que eram as órbitas, e Summerfield disse que existiam os subníveis de energia, que para os 118 elementos que a gente conhece hoje na tabela periódica, trabalhamos com o subnível S, P, D e F. Mas vocês vão ver em estudos posteriores que existem o subnível G, H, I. Cada um desses subníveis, eles suportam uma quantidade de elétrons, né? S2, P, 6, D, 10 e F, 14. E vocês também vão entender que cada camada ou nível de energia do átomo de Bohr também existe uma quantidade de elétrons permitida. Mas nós vamos estudar isso posteriormente. Bem, em 1932, complementando o modelo de Rutherford, James Chadwick ele explicou o comportamento dos prótons, né, dentro do núcleo. Por que eles não se repeliam? Bem, ele descobriu a existência de uma carga ou de uma partícula sem carga. Isso, Rutherford ele já havia pensado. Ele disse, se existe uma ligação entre uma partícula positiva e uma negativa, vai ocasionar uma partícula sem carga. Só que ele não sabia comprovar cientificamente isso. Então, quem comprovou foi James Chadwick com a descoberta do nêutron, né, que é a partícula do átomo desprovida de carga. Bem, o nosso modelo atual, ele tem a eletrosfera com os elétrons, né? Os elétrons têm uma massa muito pequena, 1836 vezes menor do que a massa de um próton e um nêutron. Dentro do núcleo, que é a parte central, nós temos os prótons positivos e os nêutrons desprovidos de carga. Bem, o nosso modelo atômico atual é o modelo de Röntgen, né, que foi baseado nos estudos de Heisenberg e de De Broglie, né, dois cientistas também que contribuíram bastante para o estudo do átomo, em 1926. Bom, quais foram os princípios desse nosso modelo atual? Primeiro, Röntgen ele descobriu a teoria da mecânica ondulatória, né, onde ele dizia que não existiam órbitas, e sim orbitais, que são regiões no átomo onde a probabilidade de se encontrar um elétron é muito grande, ou seja, é máxima, né? Então, essa era a teoria da mecânica ondulatória. O princípio de dualidade da matéria de Louis de Broglie, ele explicava que essas partículas subatômicas do átomo, elas poderiam ter o comportamento tanto de partícula quanto de onda, ou seja, partícula-onda, que nós vamos ver mais aprofundadamente, no estudo da luz, né? E com esse estudo de Louis de Broglie, Heisenberg ele criou um princípio chamado princípio de incerteza,
onde ele diz que é impossível se determinar simultaneamente a posição e a velocidade de um elétron. Se você descobrir a posição de um elétron, você não tem como descobrir qual é o valor da velocidade dele nesse átomo, certo? Bem, pessoal, eu vou concluir aqui a minha aula deixando para vocês aí fazer um print. A linha do tempo da história do átomo, né, desde a época lá de Demócrito e Leucipo, né, 500 anos antes de Cristo, né, até os nossos modelos mais atuais, né. Lembrando que o átomo, pessoal, hoje, através da física quântica, né, que é um estudo mais aprofundado, o átomo ele já tem outras partículas subatômicas descobertas que fazem parte da estrutura dessas partículas de prótons, nêutrons e elétrons. Nós temos os quarks, né, os mesos, mas isso aí é um estudo mais aprofundado da física quântica. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da história do átomo, né, tenham vivenciado como é essa pequena estrutura que constitui tudo o que existe ao nosso redor, né. E dizer para vocês que nas próximas aulas nós vamos falar sobre as principais características dessa pequena partícula, ok? Foi um prazer, um grande abraço da Tia Vi e até a próxima aula.